Olá! Então, vamos dando continuidade ao nosso curso de extensão sobre a Segunda Guerra Mundial, a ofensiva dos aliados. A partir de 1943, o exército soviético começou a marchar em direção a Berlim, capital da Alemanha, abrindo a primeira frente de luta dos aliados contra o eixo. Enquanto isso, no Pacífico, os Estados Unidos venciam o Japão na Batalha de Midway e assumiam a ofensiva na guerra. Daí, uma parte das tropas anglo-americanas partiu para a contraofensiva na Ásia e a outra foi para o norte da África, onde, depois de muitos combates, conseguiu vencer a ocupação nazista. Estabelecidos no norte da África, os aliados reassumiram o controle do Mediterrâneo e puderam, então, abrir uma segunda frente de luta contra o eixo. Saindo do norte da África, desembarcaram na ilha da Sicília e partiram para a libertação da Itália. Conforme as forças anglo-americanas avançavam, os próprios fascistas italianos forçaram a renúncia de Mussolini e assinaram um acordo de paz com os aliados. Mussolini, porém, estabeleceu um governo fascista no norte do país. Mas os próprios italianos, com a ajuda dos aliados, libertaram Roma e, em abril de 1945, venceram os nazifascistas no norte da Itália. Mussolini foi capturado e morto pela resistência popular italiana. As forças brasileiras na guerra. Desde que Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, as semelhanças dessa ditadura com o regime fascista tornaram-se evidentes. A própria Constituição de 1937 tinha vários elementos em comum com a Constituição elaborada durante o governo de Benito Mussolini. No entanto, apesar das semelhanças no modo de governar e da boa relação do Brasil com os países do eixo, Vargas preferiu não assumir nenhum posicionamento quando eclodiu a Segunda Guerra. A neutralidade nesse conflito era conveniente, pois dessa maneira o Brasil obtinha benefícios comerciais e conseguia financiamentos tanto dos países aliados, principalmente dos Estados Unidos, quanto dos países do eixo, sobretudo da Alemanha. Em 1941, depois que entraram na guerra ao lado dos aliados, os Estados Unidos começaram a pressionar outros países americanos a participar do conflito, com o objetivo de formar uma união continental contra os países do eixo. Os Estados Unidos queriam permissão para a instalação de bases militares no Nordeste brasileiro, pois nessa região tinha localização estratégica para os países aliados. Em troca, o Brasil solicitava o financiamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e para o reaparelhamento das Forças Armadas. Inicialmente, o pedido foi negado ao Brasil, pois a construção de uma usina no Brasil acabaria com a dependência que o país tinha de muitos produtos estadunidenses. Porém, quando os alemães ameaçaram financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, Roosevelt atendeu às exigências de Vargas rapidamente. Sustentada pelo presidente estadunidense Franklin Roosevelt, a chamada política da boa vizinhança tinha como objetivo aproximar os Estados Unidos dos demais países da América, buscando ajuda mútua e principalmente afastando a influência do nazismo e do comunismo. Depois que o Brasil se posicionou ao lado dos aliados, a partir de fevereiro de 1942, os alemães passaram a realizar ataques a navios mercantes brasileiros no Atlântico, causando mais de 600 mortes. Houve diversas manifestações populares nas ruas.
milhares de pessoas se mobilizaram exigindo a entrada do Brasil na guerra. Em agosto de 1942, Getúlio Vargas declarou guerra às forças do Eixo, como resposta às agressões nazistas. As forças brasileiras de guerra enviadas para as frentes de combate na Itália eram compostas de aproximadamente 25.000 soldados e oficiais. Eles formavam a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a Força Aérea Brasileira, a FAB. Também foram enviados cronistas e jornalistas correspondentes de jornais, além de dezenas de enfermeiras voluntárias. Na Europa, os pracinhas encontraram dificuldades, como o rigoroso inverno ao qual não estavam acostumados, e a falta de preparo técnico para a guerra. No entanto, a participação do Brasil na campanha da Itália teve saldo positivo. Em menos de 8 meses no conflito, eles libertaram várias cidades e fizeram mais de 20.000 prisioneiros, mas também sofreram baixas, cerca de 500 mortes. As principais batalhas em que lutaram foram na tomada de Monte Castelo, em fevereiro de 45, e na conquista da cidade de Montese, em abril de 45 também. Ao fim da guerra, os pracinhas voltaram ao Brasil e foram recebidos como heróis, com festas e desfiles pelas ruas das principais cidades brasileiras. O dia D. Após a libertação da capital da Itália, em junho de 1944, os aliados abriram a terceira frente de guerra contra os nazistas, desembarcando na Normandia, no noroeste da França. O dia escolhido para o desembarque, 6 de junho de 1944, foi chamado de dia D, em código, para que os alemães não pudessem identificar a data nas transmissões por rádio. Os alemães foram pegos de surpresa e foi impossível resistir ao avanço anglo-americano. Em agosto de 1944, eles libertaram Paris das mãos dos nazistas. A seguir, marcharam em direção a Berlim, que passou a ser bombardeada por anglo-americanos de um lado e soviéticos de outro. Combatendo em várias frentes, o Terceiro Reich estava com os dias contados. Hitler exigiu então que todos os alemães entrassem na luta. Idosos, mulheres e crianças receberam armas para lutar até a morte. Mas foi em vão. Em 30 de abril, diante da derrota iminente, Hitler e Eva Braun, com quem ele havia se casado 4 dias antes, suicidaram-se. Em 8 de maio de 1945, os alemães assinavam sua rendição incondicional. Era o fim da guerra na Europa. As bombas sobre o Japão. No Pacífico, a guerra continuou. A resistência japonesa e o avanço das tropas soviéticas a caminho do Japão levaram o governo dos Estados Unidos a lançar, no dia 6 de agosto, uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, matando indiscriminadamente milhares de pessoas. No dia 9, foi a vez de Nagasaki. Diante de uma arma tão devastadora, o governo japonês assinou a sua rendição no dia 2 de setembro de 1945. Berlim, dia 30 de abril de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. 75 anos atrás, Adolf Hitler comete suicídio, como já vimos aqui. Mas isso não significou o fim do conflito, que durou mais meses, que incluíram 2 bombas atômicas e uma das maiores ofensivas militares de todos os tempos. A guarnição alemã de Berlim se rendeu no dia 2 de maio, quando foi formado um novo governo na Alemanha nazista, chamado de Gabinete Flensburg, nome da cidade portuária onde foi estabelecido o quartel-general do novo presidente, o almirante Dönitz. No mesmo dia, cerca de 1 milhão de soldados sob comando alemão se renderam na Itália e na Áustria.
Os próximos dias foram acompanhados de rendições alemãs e da captura de membros do alto escalão nazista, e também da última ofensiva da guerra na Europa, quando os soviéticos, com apoio local, avançaram com 2 milhões de homens para libertar Praga da ocupação alemã. A luta na cidade durou até 11 de maio, dias depois da assinatura da rendição geral das forças alemãs. A assinatura ocorreu em Berlim, no dia 8 de maio, no horário local, que ficou marcado como o dia da vitória na Europa. Como já havia passado da meia-noite em Moscou, a Rússia e outros países celebram a data em 9 de maio. Nos dias seguintes, os líderes em Flensburg foram presos. Enquanto isso, a guerra no Pacífico continuava em diversas frentes. Os Estados Unidos, com apoio de guerrilhas filipinas, iniciaram campanhas para expulsar os japoneses do arquipélago, e tropas australianas iniciaram a libertação da ilha de Bornéu, que hoje é dividida entre 3 países e, na época, era a última grande fonte de petróleo sob controle japonês. Principalmente com o enfraquecimento das defesas japonesas, desde fevereiro, a Força Aérea dos Estados Unidos estava conduzindo uma campanha de bombardeio contra as cidades japonesas para destruir a capacidade fabril do Japão. Esses bombardeios muitas vezes usavam bombas incendiárias, que tinham um efeito devastador contra as construções de madeira japonesas. Essa campanha foi muito traumática para os japoneses e inspirou o filme Túmulo dos Vagalumes. Em junho, os aliados tomam a ilha de Okinawa, a maior operação anfíbia da guerra, e os britânicos terminam de expulsar os japoneses da Birmânia, enquanto o exército republicano chinês realizou sua última grande ofensiva contra a ocupação japonesa no sul da China. O conflito sino-japonês, embora pouco retratado na cultura pop, foi marcado por massacres violentos contra a população chinesa, que motivaram a união entre republicanos e comunistas contra o Japão. Essa parte da guerra causou a morte de ao menos 16 milhões de pessoas. Sob controle do Japão, restavam as ilhas do Arquipélago Nacional, a Península da Coreia e a região da Manchúria, administrada por um estado fantoche dos japoneses, com autonomia limitada. Embora sem chances de vitória, o Japão ainda não estava derrotado quando a Alemanha se rendeu. Por causa dos exemplos das batalhas anteriores, era calculado que a invasão das ilhas japonesas pelos aliados enfrentaria uma resistência fanática, tanto militar quanto civil, com ao menos 500.000 de mortes apenas do lado aliado. Esse símbolo aqui significa árvore. Ele até parece um pouco uma árvore, né? Se você... Além disso, na Manchúria restava um grande e ainda intacto exército japonês, com quase 1 milhão de soldados. A geografia da região facilitava sua defesa, assim como a da Península Coreana, onde estavam as últimas indústrias bélicas japonesas ainda de pé. O Japão esperava que, com uma defesa obstinada e fanática, conseguiria se aproveitar dessa situação e forçar uma paz negociada sem rendição. Como enfrentar esses dois aspectos foi um dos temas centrais da Conferência de Potsdam entre os aliados. Realizada na Alemanha, semanas após a rendição alemã, ela produziu diversos documentos importantes, inclusive um que exigia a rendição incondicional do Japão. Nessa conferência, Stalin afirmou que os preparativos para a entrada soviética na guerra contra os japoneses já estavam quase prontos, cumprindo o acordo anterior, e Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, avisou de uma nova e poderosa arma. A União Soviética e o Império Japonês, embora em alianças diferentes e ideologicamente opostos, tinham um pacto de não agressão, evitando mais uma frente de guerra. Além disso, os japoneses tinham temor do exército soviético, responsável pela primeira derrota japonesa em mais de 70 anos. A conferência acabou no dia 2 de agosto de 1945. 4 dias depois, os Estados Unidos atacaram a cidade japonesa de Hiroshima, no primeiro ataque nuclear da história. Ainda assim, os japoneses não se renderam, com alguns de seus comandantes céticos, inclusive de o que aconteceu seria realmente um ataque nuclear. No dia 9 de agosto, a União Soviética invadiu a Manchúria em 3 pontos, com mais de 1,5 milhão de soldados e 5.000 tanques, avançando rapidamente rumo à Península Coreana. No mesmo dia, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba atômica, agora contra a cidade de Nagasaki, e enviaram um ultimato. Agora o comando japonês temia ter que enfrentar os Estados Unidos no ar e no mar, e os soviéticos em bases muito mais próximas. Ainda assim, o comando militar japonês estava dividido sobre a rendição incondicional. Apenas no dia seguinte, com a intervenção política do imperador, o comando japonês aceitou a situação, o que motivou uma tentativa de golpe por militares que não aceitavam a rendição. O comando japonês ainda tentou negociar com os aliados,
que reafirmara a necessidade de rendição incondicional enquanto o avanço soviético continuava. No dia 14 de agosto, o maior bombardeio convencional da guerra contra o Japão foi realizado pelos Estados Unidos. No dia 15, foi transmitido pelo rádio a capitulação japonesa, lida pelo imperador. Era a primeira vez que os japoneses ouviam a voz do monarca. Os combates continuaram por alguns dias, já que muitos comandantes japoneses não aceitaram ou acreditaram na notícia. A assinatura da rendição oficial foi apenas no dia 2 de setembro. Assim como após a Grande Guerra, o mundo passou por diversas mudanças territoriais após a Segunda Guerra Mundial. Na Europa, a Alemanha foi dividida em 3 partes e ocupada por 4 nações aliadas, assim como Berlim, e a Alemanha perdeu territórios para a Polônia, a União Soviética e os Países Baixos. A União Soviética também anexou territórios da Romênia, da Finlândia e da Eslováquia e realizou uma troca de territórios com a Polônia. A Itália perdeu territórios para a França, a Iugoslávia e a Grécia. Na Ásia, a China e a União Soviética recuperaram territórios perdidos para o Japão nas décadas anteriores, e a Coreia foi dividida em 2 zonas de ocupação, uma dos Estados Unidos e uma soviética. Essas mudanças territoriais foram acompanhadas de expulsões de populações e, imediatamente após a guerra, cerca de 11 milhões de pessoas eram refugiadas na Europa e outros 8 milhões de pessoas na Ásia. Ainda assim, o conflito não acabou do dia para a noite. Os julgamentos de criminosos de guerra e repatriações de prisioneiros demoraram mais de uma década. Para alguns veteranos japoneses que se recusaram a acreditar na rendição, a guerra demorou décadas para acabar. Um deles, Teruo Nakamura, foi o último soldado que se rendeu, apenas em 1974, quase 30 anos depois do fim da guerra, tempo em que passou escondido na selva da Indonésia. Ele morreu pouco tempo depois da sua descoberta. Finalmente, o tratado para formalizar a paz com o Japão foi assinado apenas em 1951, durante a Guerra da Coreia e sem participação soviética. Isso criou pendências territoriais e uma delas dura até hoje, a das Ilhas Kurilas, que são da Rússia, mas em parte reivindicadas de volta pelo Japão. De certo modo, a guerra ainda não acabou.